Olá pessoal, como vocês estão? Cíntia falando por aqui. O vídeo de hoje é mais um episódio da série onde eu compartilho com vocês as minhas histórias de viagens. Essas são experiências bem particulares da minha bolha, de uma pessoa que jamais imaginou que iria visitar tantos lugares legais nos Estados Unidos. Bom, no episódio de hoje a gente sai lá da cidade de Syracuse, região central do estado de Nova York, ao norte dos Estados Unidos, uma cidade que é agraciada com um dos invernos mais rigorosos dos Estados Unidos. E a gente vai visitar uma zona litorânea, um balneário bem charmosinho ao sul da Flórida, chamado Fort Lauderdale, que fica a 37 quilômetros da cidade de Miami. Esse é um balneário bem charmosinho que possibilita várias atividades de lazer e também esportes à beira da praia, como voleibol, snorkel, mergulho, windsurf. Fui com a Adri, a minha amiga que mora lá nos Estados Unidos, minha amiga, mãe, enfim, a mãe que o universo me deu. Então, quando a gente chegou lá, a gente alugou um carro e fomos direto para o hotel. Era um hotel bem agradável, à beira da praia, com piscina. E foi lá que eu descobri também, como eu não tinha viajado muito, que as diárias são diferentes daqui do Brasil. Geralmente aqui no Brasil, as viagens que, pelo menos as que eu fiz, na diária já é incluso o café da manhã. E lá, pelo menos nesse hotel, a gente só pagava a diária e sem café da manhã, o que fica um pouquinho mais caro quando a gente vai providenciar o café da manhã no dia seguinte. Mas geralmente a gente comia fora do hotel e a gente comprava algum lanche em supermercado. Então, no primeiro dia, a gente ficou curtindo ali a área do hotel e mais tarde alguns parentes da Adri foram visitar ela e depois a gente foi curtir um pouco ao redor ali do balneário, numa região de várias mansões, de grandes mansões, de barcos muito bonitos. Então, a gente deu uma volta ali no lugar e foi bem divertido. Fort Lauderdale recebeu esse nome após uma série de fortes construídos pelo governo americano durante a Segunda Guerra contra os índios Seminole. O nome é em homenagem ao Major William Lauderdale, comandante da divisão de infantaria dos soldados que construíram o primeiro forte. Fortes são aquelas construções no período de guerras que são feitas com o objetivo de defesa contra as invasões ali do local. No dia seguinte, a Adri acordou disposta a conhecer um lugar novo, então a gente saiu cedinho do hotel. Eu jamais imaginei que eu fosse conhecer esse lugar e foi uma alegria imensa ter conhecido. Então a gente saiu cedinho e com ela é assim, vamos, não interessa, a gente nem faz muito planejamento, a gente só vai, é no susto mesmo. Então a gente saiu do hotel e a gente passou por Miami. Quando a gente estava passando por Miami, tem uma parte de lá que tem uns navios, esses cruzeiros, que eu acho que é um ponto de parada desses navios e muito lindos, assim, eu não tinha visto um navio imenso assim tão de perto e foi bem interessante ter visto. Aí olhando à beira da praia, eu tinha visto pela primeira vez aquelas pranchinhas de stand-up paddle, e eu nunca tinha feito, eu sempre quis fazer. Então a Adri me olhou: "Tu quer fazer?" Eu disse: "Quero." "Então vamos parar aqui, tu vai fazer." E eu disse: "Gente, eu vou fazer a minha primeira vez, a minha primeira experiência de stand-up paddle em Miami." Então a gente parou, meia horinha, eu aluguei a prancha, o rapaz me ensinou ali bem rapidinho e foi muito divertido fazer. E eu ficava me perguntando assim, nossa, será que eu tô sonhando a minha primeira vez no SUP, que é como chamam, em Miami? Que sonho que eu tô vivendo. Então foi bem rapidinho, terminou a meia hora, a gente já entrou no carro e já partiu de novo. A próxima parada era em Key West, aquela parte do mapa bem na pontinha mesmo dos Estados Unidos, lá no finalzinho, essa partezinha do mapa que parece um dedo. No caminho, a gente parou para tirar foto numa espécie de teatro, meio que zoológico, e a gente achou bonito o lugar e a gente pensou que a gente só ia tirar foto na frente. Mas a Adri olhou lá, vamos conhecer? Com golfinhos, com aves, e era um parque bem bonito. Eu não me lembro muito bem quanto tempo que a gente ficou lá, acho que deu em torno de uma hora e pouca, e a gente seguiu de novo a viagem.
E lembrando que eu não dirijo, que eu tenho particularmente medo de dirigir, então a Adri mesmo que toma conta do volante. E eu só vou admirando as paisagens assim. Bom, então, seguindo a viagem, a gente entra, é uma espécie de uma enorme ponte que eu nunca imaginei que existia na minha vida, que a gente sai então ali da cidade mesmo, e a gente vai em direção até a ilha de Key West. Key West é uma ilha bem na pontinha. Então, olha aí nas fotos, é muito linda essa estrada, porque cada lado que a gente olha tem só água, então são mais de 1000 ilhas. E aí então a gente entra nessa parte que é considerada Florida Key, que são um conjunto de ilhas ao sul do estado que divide o Oceano Atlântico do Golfo do México. E é uma viagem muito linda, é incrível, parece que a gente está sonhando quando a gente olha em volta e vê aquela água tão cristalina de um lado para o outro, assim, eu ficava me perguntando, nossa, que loucura que é isso! E nossa, é só sentindo, a sensação é única de estar nessa estrada. Então a gente continuou indo, admirando a beleza, são mais de 1000 ilhas espalhadas no decorrer dessa estrada. É muito interessante, vale muito a pena fazer essa road trip até Key West, até essa pequena ilha chamada Key West. E quando a gente estava na estrada, a gente ficou se perguntando, tudo era key alguma coisa, que todos os nomes tinham key, e key em inglês significa chave. E a gente ficou se perguntando, por que será que é key? Aí a gente imaginando o mapa, porque nessa partezinha que tem do mapa dos Estados Unidos que parece um dedinho, a gente parece uma chave, a pontinha de uma chave, a gente achou, por causa do mapa, parece uma chave. Mas reza a lenda que Key também é derivada da palavra espanhola que significa pequena ilha. Aí o motivo de tantas ilhas terem a palavra Key no nome composto. Então, continuamos seguindo a nossa viagem até chegar no final do dia propriamente em Key West, que é uma ilha muito... Eu lembro de uma palavra de um professor da 5ª série, um professor de português, uma palavra que eu nunca mais esqueci na vida, que ele pediu pra gente fazer um trabalho e procurar uma foto que a gente considerasse pitoresca. Eu fui procurar a tal da foto, Enfim, procurem aí o que significa pitoresca. E eu lembro que eu achei, era uma casa meio estranha, assim, no meio do mato. E o professor olhou pra mim e disse assim... Tu acha mesmo que essa foto é pitoresca? Eu disse sim. E aquilo ficou na minha cabeça e eu nunca mais esqueci. Eu acredito que pra mim significava uma imagem, um lugar, enfim, uma paisagem, uma foto muito particular. E até hoje eu tenho essa palavra na minha cabeça, muito pitoresca. E eu achei essa ilha pitoresca. Quando a gente chegou lá, a primeira reação que a gente teve foi de surpresa, porque a gente viu muitos galos soltos assim no meio da rua. E a gente não entendeu muito bem, porque geralmente a gente não vê animais assim soltos nas ruas ali em vários lugares pelos Estados Unidos. E foi o primeiro lugar que a gente se deparou assim com um galo solto no meio da rua. E depois que a gente foi descobrir que tem uma lei de proteção a esses galos, então eles podem ficar soltos à vontade no meio da rua, é a gente que tem que cuidar para não machucar algum deles. Essa ilha possui um grande senso de liberdade e coletividade e é um dos destinos muito procurados para quem procura viagens gay-friendly, por causa da liberdade e do respeito também. E também ela não possui muitas praias, É pouca faixa de areia que se tem nessa ilha e a maioria delas são privativas a hotéis e propriedades particulares. A gente chegou lá bem no finalzinho do dia e a gente queria aproveitar então para ver um pouquinho ali da zona central da ilha e assistir o pôr do sol. Então a gente não sabia muito o que ia visitar e olha que dá, quando a gente não pesquisa no lugar a gente perde muitos pontos turísticos interessantes, A gente passou por uma construção de concreto que tinha muitas pessoas assim na fila e daí a gente ficou se perguntando, o que será que é isso, Vamos parar pra tirar foto? A Admi olhou assim, filha, tu quer tirar foto aí? Não, vamos, tem muita gente, tá muito calor. Depois descobri que aquele monumento é como se fosse uma boia de concreto que é ali que marca exatamente o fim dos Estados Unidos. Ali que significa, chegou no final dos Estados Unidos e é o ponto que marca exatamente 90 milhas
de Cuba. Então, aquele pontinho ali determina que os Estados Unidos está muito mais próximo de Cuba do que de Miami. São em torno de 140, 150 quilômetros de Cuba e Key West fica 210 quilômetros da cidade de Miami. Então, é bem simbólico. Dizem também que esse ponto, que é mais turístico, que todo mundo tira foto, não é o verdadeiro, é só um ponto simbólico, porque o verdadeiro fica dentro de uma base militar que tem lá em Key West, uma base militar chamada Truman Annex. Tem esse nome em homenagem ao 13º presidente dos Estados Unidos, Harry Truman. E também, se tu estiver por lá e ouvir um barulho bem estridente de aviões bem rasantes, não fica com medo, não é a Terceira Guerra Mundial. É que lá também eles fazem muito treinamentos de caças aéreos, então fica um barulho bem forte no local. Essa ilha também era um destino preferido desse presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, e na casa que ele costumava se hospedar para relaxar, atualmente funciona como um museu e é conhecido como Pequena Casa Branca. A gente também não sabia dessa história e acabamos perdendo esse passeio. Mas também a gente não tinha muito tempo, porque já era quase noite e a gente queria conhecer outros pontos ali mais badalados do local. E um museu que eu ia ter adorado conhecer, mas infelizmente não deu, que foi a casa de um dos principais escritores estadunidenses, Ernest Hemingway, autor do livro O Velho e o Mar, que foi escrito em 1952 e em 1953 recebeu o Prêmio Pulitzer de Literatura, um dos prêmios mais importantes dos Estados Unidos nessa área. E, em seguida, no ano de 1954, recebeu o Nobel de Literatura. Olha só! Então lá ele adorava o lugar, ele viajava entre Cuba e Key West, e foi nessa casa que o autor residiu por quase 30 anos e escreveu várias de suas obras. Então hoje em dia funciona como um museu e é muito visitado por lá. E o que a gente fez então quando a gente chegou lá? Quando a gente estava ali no carro, a gente viu uma parte bem movimentada ali no local. Era a Praça Mallory Square, que é muito conhecida também por lá. Nessa praça, as pessoas se reúnem para apreciar o pôr do sol. E foi um dos pôres do sol, enfim. Foi um dos pôres do sol mais lindos que eu já vi na vida, porque na nossa frente estava o sol se pondo, atrás de umas nuvens, e quando a gente olhava para nossa esquerda, estava se formando uma grande tempestade. Então imagina aquela cena. E a gente via barcos também se passando. Tava uma cena lindíssima que está muito bem guardada na minha memória, eu nunca esqueci. E nessa praça tinha várias atrações artísticas e também muitas banquinhas ali de souvenirs e artesanatos. Então a gente ficou um tempo ali apreciando os artistas e o pôr do sol, até bater uma fominha e a gente procurar um lugar para jantar. Check it out! All the way to 10 in the wind. Oh my gosh. Logo mais à noite, a gente deu uma volta a pé por ali e a gente achou um restaurante. A gente queria frutos do mar, peixe, camarão. A gente pediu algumas dicas para o pessoal ali em volta e um senhor bem simpático orientou a gente a ir num restaurante. Eu não lembro agora o restaurante. Quando a gente chegou no restaurante, os pratos eram um valor demasiadamente alto para o nosso bolso. E então a gente resolveu dividir um prato. A gente pediu Era um prato que vinha 4 tipos diferentes de camarões, com molhinhos assim, e a gente pediu 2 pratos que a gente ia dividir. Eu acho que o pessoal não costuma fazer muito isso, porque a garçonete olhou a gente assim com uma cara meio estranha. Mas a gente não deu bola, vamos comer, já que estamos aqui, vamos comer. Essa pessoa nunca mais vai ver a gente na vida dela. Então quando o prato chegou, a gente se surpreendeu, porque eram uns camarões gigantes, que eu nunca tinha visto camarão daquele tamanho na minha vida. E a gente estava com tanta fome, que a gente comeu, a gente se lambia, sabe, os dedos, assim, tava tão gostoso. E a gente
A fome era tanta que a gente se ria porque a gente passou assim todo o molho e não ficou um resquício de molho no prato. Assim. A gente deixou o prato praticamente limpo e a gente lembra disso até hoje e a gente dá muita risada com essa cena, foi muito engraçado. Depois disso, a gente foi de volta para o carro e a gente pensou, bom, temos que voltar. Isso já era em torno de 11, meia-noite. Então, meu povo, tinham mais 4 horas de viagem até o hotel em Fort Lauderdale, que foi de onde a gente saiu. Infelizmente, a Adri teve que dirigir todo o caminho de volta sozinha. Depois de comer e bastante, o que acontece? Dá aquela molezinha, aquele sono, não é mesmo? E eu ficava morrendo de... Nossa, eu olhava pra Adri assim, eu ficava morrendo de pena porque eu não tinha o que fazer, eu só podia me manter acordada e ficar no lado dela. Só que no caminho tava dando muito sono, a gente não tava se aguentando assim. E eu ficava com medo da Adri dormir no volante. E aí eu sugeri, Adri, vamos parar, porque eu sempre vi em filmes que motéis que tem lá não são só pra tchaca-tchaca na buchaca, né? Nossa, isso é muito antigo. Mas enfim, são lugares também que a gente pode se hospedar à noite num custo bem abaixo do que um hotel. Então eu disse pra Adri, vamos parar e vamos ficar num motel por aqui, né? Ela, não é assim, a gente não pode. Eu não entendi por quê. Aí, então mudei de ideia e pensei assim, Então vamos parar em algum lugar pra gente tirar um soninho e tu volta a dirigir quando tiver o sol nascendo, né? Com o dia. Aí ela aceitou em parar. E a gente parou naquele mesmo teatro que a gente tinha visitado quando a gente estava indo. Aí estacionou o carro debaixo de um coqueiro, ali tinha um farol que estava fazendo sombra do coqueiro para dentro do carro. Então, vamos descansar então um pouquinho. Então a gente deitou o banco, fechamos os olhos, quando de repente bateu um vento e fez uma sombra e um barulho e a Adri levou um susto e ela... Não, vamos sair daqui, vamos voltar, não interessa o sono que eu tô. E a gente saiu dali, a Adri ligou o carro, deu a partida e fomos de volta para o hotel. Foi muito engraçado. Então a gente parou num lugar para comprar um café também, para nos mantermos acordadas e fomos até o hotel. Acho que a gente chegou, era umas 4, 5 horas da manhã, dormimos um pouquinho para descansar e o dia seguinte a gente ia para outra viagem, outra aventura. E assim eu encerro mais esse vídeo, mais essa aventura minha e da Adri pelos Estados Unidos. E no próximo vídeo eu mostro para vocês a nossa próxima parada, porque tá só começando essa viagem pela Flórida. Se gostou e não é inscrito, não é inscrita, te inscreve aqui embaixo no canal, curta o vídeo e deixa um comentário para mim. Eu vou adorar saber o que tu achou desse episódio. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Bye!